Olá, meus queridos, a paz do Senhor a todos. Gênesis capítulo 22, versículo 3, a palavra de Deus diz assim: Levantou-se Abraão de madrugada, chamou 2 dos seus servos e a seu filho Isaque. Tendo preparado o seu jumento, cortou lenha para o holocausto e logo saiu para o lugar onde Deus havia indicado. Abraão é conhecido como o pai da fé. Abraão tem a sua história marcada por capítulos de fé. Esse é o principal deles. Deus havia pedido a Abraão o seu filho em holocausto. E Abraão não hesitou em cumprir aquilo que Deus havia lhe pedido. Quando nós falamos de fé, as pessoas expressam um conceito errado de fé. Fé não é o que as pessoas geralmente pensam. Fé não é a vontade, o desejo que as coisas saiam bem. Fé não é a esperança de que as coisas se resolvam por si só. Fé também não é a esperança de que as dificuldades nos afetem menos ou pouco. Fé também não é entusiasmo, fazer as coisas com entusiasmo. Isso não é fé. Abraão nos dá um exemplo de fé neste capítulo, na sua história, pois ele levanta bem cedo para cumprir o que Deus lhe havia pedido. Ora, Deus havia pedido o seu filho, o filho que Deus havia lhe prometido, cumprido a promessa, agora Deus pede o seu filho em sacrifício. Abraão se levanta, chama os seus servos e sai, caminho de 3 dias. Eu imagino que Abraão pensava no caminho para o sacrifício, mas Abraão vai cumprir o propósito que Deus havia lhe falado. Nos chama a atenção que os sentimentos de Abraão não lhe foram impedimentos para cumprir esse propósito, nem tampouco aquilo que estava diante de si. Ele vai e chega ao local indicado, bem próximo, diz a Bíblia, que ele se dirige aos seus servos assim: Ficai-vos aqui, que eu e o menino iremos adorar, e tendo adorado, voltaremos para vós. E foram. No caminho, seu filho pergunta: Pai, eu vejo o fogo, eu vejo a lenha, mas o cordeiro, pai, onde está? E o seu pai diz assim: O cordeiro, meu filho, Deus proverá. Aleluia! Quando Abraão prepara o altar, coloca o seu filho ali, diz a Bíblia que ele levanta uma arma para executar o seu filho. Ele ouve a voz de Deus que brada dizendo: Abraão, não faça tal coisa, porque agora sei que temes a Deus. E ele olhou do lado e havia ali um cordeiro para o sacrifício. Essa história nos deixa maravilhados, pois sabemos que Deus não aceita sacrifícios humanos. Abraão também sabia disso. No entanto, ele vai cumprir o propósito de Deus. Fé é isso. Fé é a convicção que Deus é poderoso, poderoso. É a profunda convicção neste poder de Deus, que Deus é poderoso para cumprir fielmente, com toda a certeza, os seus propósitos ou o propósito da sua palavra. Aprendemos então com Abraão que esta fé verdadeira é a convicção profunda na fidelidade de Deus. É a certeza que não importa quão contraditória seja a circunstância, quão difíceis sejam as circunstâncias, Deus não se verá limitado a cumprir todo o seu propósito, o qual tem falado conosco. Creia no Senhor, creia na sua palavra, creia nas suas promessas, independente dos seus sentimentos, inclusive, independente do que está à sua volta, porque a Bíblia diz: nós andamos por fé e não por vista. Abraão entendia que a fé nos leva à obediência, mesmo quando não entendemos o que o Senhor está fazendo, mesmo quando não entendemos o porquê de tais circunstâncias e por que é que estamos inseridos nela. Abraão volta com o seu filho e o escritor aos Hebreus diz assim: Abraão cria em Deus, acreditava em Deus
a ponto de crer que Deus era poderoso para dos mortos trazê-lo de volta. Concluímos então que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Deus te abençoe. Um grande abraço em nome de Jesus.